E a palavra diz que onde há 2 ou 3 reunidos ali no nome de Jesus, Ele se faz presente. Ele está aqui nesse lugar, amém? Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, sua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que 1000. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que 1000. Nada melhor do que estar na presença do nosso Deus. Atraído pela tua presença, da tua atraído pela tua presença, não me vejo sem a... Pode cantar isso mais uma vez? Atraído pela tua presença, não me cansarei, não me cansarei da tua. Atraído
Senhor indigno. Pode cantar isso? A cidade do nosso Deus, o santo monte. Ele é a nossa alegria. Só tu és o Deus eterno, sobre
Aleluia, você pode aplaudir esse Deus direitinho. Louvado seja o teu nome. Você pode se sentar um pouquinho? Hoje foi um dia intenso, né? Nós tivemos aqui o Eco Games. O dia inteiro de atividades com os adolescentes. E eu queria chamar o Breno aqui para poder falar um pouquinho sobre o que foi para ele. Tudo combinado, né? A gente já tinha combinado. O que foi para você, Breno, participar do dia de hoje? Valeu? O que você aprendeu? O que... Fala aí. Foi muito maneiro, né? Aí aprendi muito, principalmente com o Bruno, quando ele, depois da atividade da bexiga, que ele conversou sobre a gente, sobre cumprir a missão, sobre, mesmo que os outros estejam fazendo um trabalho melhor, mesmo que você se sinta para baixo, desesperado, sobre cumprir a missão ainda assim, principalmente sobre quando ele falou que Deus vai estar do seu lado independente de tudo aquilo me tocou muito, sabe? Saber que tem um pai ali do lado para tudo para mim. Tudo isso me motivou muito na minha missão no Eco. Queria chamar aqui à frente também a Flávia, que pôde participar desse dia. Ela ficou bem entusiasmada, foi muito interessante, né? E ela teve muitas percepções também, que a gente trocou um pouquinho de algumas atividades que aconteceram. Bem, eu queria dizer que eu gostaria de ter passado a adolescência aqui na igreja, né? Queria ter essa oportunidade que vocês estão tendo, encantadora, de viver a adolescência na igreja, de ouvir a palavra. E durante hoje o dia, né, fui trocando com a Noemi. Primeiro que nós fomos chamadas a atenção, né? Porque nós estávamos liderando as duas. E aí o Bruno Madeira, vocês não estão aqui não, nas duas mudas, sai da roda. Né? Então assim, já levamos um puxão de orelha. E depois nós observamos várias coisas, assim, observamos trabalho em equipe, né? Observamos união, compreensão, movimento, inclusão, dando a mão para a Luísa, sem pedir, sem falar, puxando, ela participando de tudo e rindo. Então assim, que momento maravilhoso, eu fiquei emocionada e fiquei trocando isso com a Noemi. Olha que bacana, todo mundo participando, todo mundo se divertindo. E outra, a palavra do Bruno sempre trazendo o quê? Um versículo, trazendo a palavra junto com a atividade, né? Então falando da missão, falando dos valores cristãos, falando da ética, do fazer certo. Então assim, gente, que momento bom. Queria eu ser adolescente e estar aqui. Mas eu, de qualquer forma, estou participando como mãe aqui junto e sempre que eu puder eu vou participar. Obrigada. João, na dinâmica de hoje, foi um dos líderes do grupo, né? Aconteceram algumas coisas, alguns desafios, algumas frustrações. Fala aí um pouquinho. A gente aprendeu muito hoje o trabalho em equipe, né? Porque lá no nosso grupo a gente aprendia que tinha uma pessoa que ficava sem visão, com uma bandana aqui no olho, e uma pessoa que ficava muda, então ela não podia falar e o outro não enxergava. E aí a gente meio que aprendeu junto a fazer trabalho de equipe bom para poder passar na frente dos jogos, e isso foi muito importante. Tá cansado? Muito bom. Solta o vídeo aí. Vivemos em um mundo cheio de vozes, muitos de medo, de dor, de dúvida. Às vezes, parece que o silêncio é tudo o que nos resta.
viva. Você não está fazendo. Como vai fulano? No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Faça no deserto o caminho reto para o nosso Deus. A voz que ecoa esperança ainda fala. A voz que com esperança ainda fala, ela te chama, te levanta e te abraça. Eu conheço a voz e ela soube se esconda a vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Deixe a esperança ecoar em seu coração. Deixa a esperança ecoar no seu coração. Deixe a esperança guarda no seu coração. Deixe a esperança guarda no seu coração. Deixe a esperança ecoar no seu coração. Deixe a esperança ecoar no seu coração. Nós somos a voz da esperança. Você pode dizer, eu sou a voz da esperança. Então deixe a esperança ecoar no seu coração. Nós temos aprendido durante todo esse mês do Agosto Jovem que Deus nos usa com o que temos. Às vezes a gente dá muitas desculpas, né? Eu não estou preparado, eu não tenho equipamento. O que você tem, Deus te usa. Porque você está em algum lugar que o outro não consegue estar. Então você pode ser usado da melhor maneira. E a gente vai fazer, um eco agora, que você vai pegar teu celular, vamos ficar de pé. Você vai pegar teu celular e você vai tirar uma selfie com as pessoas que estão do seu lado. E você vai postar nas suas redes sociais com essa frase. Eu sou a voz que ecoa esperança. Cadê? E marcar o eco, né? Eu sou a voz que ecoa esperança. Aí você pode marcar o arroba do eco, eco.ibmn. Posta, marca os amigos. Isso é arroba eco.ibmn. O que a gente está fazendo? Nós estamos ecoando o quê? Uma foto. Mas essa foto, ela tem uma representatividade, ela tem uma mensagem. Ela está levando uma mensagem. Alguém pode se perguntar, mas que negócio é esse? E aí você vai ter a oportunidade de falar que negócio maravilhoso é esse. Você, quando entrou aqui, você colocou uma etiquetinha ali? Então, você tem a oportunidade. O pastor falou que vai sortear uma daquelas etiquetas, vai dar uma viagem com tudo pago. Em outubro vai ter uma viagem, o retiro da igreja vai passar por todas aquelas áreas ali. E uma coisa muito interessante, que teve gente que marcou aqui, vou marcar aqui, ó, Indonésia, vou marcar aqui, ó, França, né, Azerbaijão. Vamos marcar. Como que podemos, nessa semana, ser essa voz que ecoa a esperança nesses lugares? Gente, não tem coisa mais fácil do que a nossa rede social. Hoje, o Instagram, ele alcança todo o mundo. Eu tenho parentes que moram na França e moram em Portugal e eu faço uma videochamada. Eu mando uma mensagem de texto. Então, a sua mensagem, a sua voz, ela pode ecoar a esperança no mundo inteiro. A gente não tem desculpa. Nada nos prende. Então, vamos ecoar essa mensagem de esperança, Gilmar? Então, vamos lá.
Vamos continuar celebrando o nosso Deus. Tá todo mundo fazendo lá atrás, ó. Não, olha lá pra trás, lá. Olha lá pra trás, ó. 1, 2, 3, para a direita, para a esquerda, na minha frente, para a maré. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Do outro lado, abençoado Pode se sentar. Vou cantar uma canção minha. Conseguiu pegar a letra aí? Pra onde eu irei? Não é pra onde eu irei, morada, é minha. Vou ensinar pra vocês aqui hoje. Falei pra vocês sentarem pra não ficar em pé me ouvindo cantar, né? Mas vou ensinar o refrão aqui, depois vocês cantam comigo. Pra onde eu irei? Deixa eu falar rapidinho dessa música. Eu tenho algumas canções que elas são baseadas em diálogos de Jesus com algum personagem. Essa música ela é baseada no diálogo lá de Pedro com Jesus, né? Quando fala de vida eterna. Para onde eu irei se só o Senhor tem as palavras de vida eterna?
Tem algumas outras canções que eu fiz também que são baseadas em diálogos. Tem uma muito bonita, eu gosto, é a Samaritana. E ela já está gravada, depois você pode ouvir. Se quiser anotar aí, a música é Samaritana, Gilmar Rodrigues. Já tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todas as plataformas. Tá bom? Pois ouvi lá. Essa aqui ainda não lancei. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? Que farei sentir? Pois não há vida em mim. A vida em Jesus eu quero caminhar, mesmo que tenha que carregar a minha cruz, mesmo se mente do fogo, o contrário do que é. Quero andar contigo mesmo que seja na contramão, mergulho onde não dá pé, segura em suas mãos. Foi na cruz que Jesus Cristo garantiu minha salvação. Então, pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? E o que farei sentir? Se não há vida em mim. A vida em Jesus. A vida em Jesus eu quero caminhar, ainda que tenha que carregar a minha cruz, mesmo se vestir do fogo, o contrário do que é. Quero andar contigo mesmo que seja na contramão, mergulho onde não dá pé, segura em suas mãos. Foi a cruz que Jesus Cristo garantiu minha salvação. Então, pra onde eu irei? Você entendeu? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida... Quer ver se você aprendeu? Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se a vida está em ti. Ele abriu mão de tua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado. Você pode cantar isso? Pois um anel? Pois um anel. Novas sandálias pra... Pois um anel.
voltar. Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Vamos louvar o Senhor, né? Dá vontade de ficar aqui a noite toda. A gente tem que marcar um dia para você vir aqui, né, Gilmar? Falar só o seu testemunho, né? Gilmar é com certeza uma voz que ecoa a esperança. E depois vocês procurem essa música, as outras músicas dele, Samaritana, músicas lindíssimas, músicas belíssimas. E nesse momento, nós vamos passar para o momento da nossa palavra, da nossa meditação. E nós vamos ter o vídeo da nossa chamada, que a gente tem feito nesse mês. Mais vídeo. Equipe de mídias, tá bom. Pastor Davi Peregrino é casado com família e pai de Esther e Luísa. Formado em Teologia pelo Seminário Teológico de Betel, possui também formação em Teologia Bíblica e Sistemática Pastoral pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e concluiu o curso Christianity Church e Scripture pela Harvard University, bacharel em Direito e Serviço Militar de carreira na Força Aérea por mais de 30 anos. Atualmente é professor de Teologia no Seminário Teológico Betel e pastor auxiliar na primeira Igreja Batista de Irajá, onde lidera o Ministério de Pequenos Grupos e Lideradores, celebrando a vida, ensino e missões. Receba o pastor Davi Peregrino. O fundo musical desse vídeo é o próprio pastor Davi tocando. Toca violão, toca baixo, teclado, alguns outros instrumentos, guitarra. Uma bênção também, uma voz que ecoa esperança. Deus, muito obrigada pela oportunidade de ouvir teu servo. Muito obrigada pela oportunidade que estamos tendo aqui, através já da vida do Gilmar, abençoando as nossas vidas. E agora, Pai, venha, Senhor, falar aos nossos corações através da vida do teu servo. Seja, Senhor, através dele, um instrumento nessa noite. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Eu realmente, quando veio o vídeo ali, eu falei, como é que eles acharam uma música que eu estou tocando mesmo? Mas, meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui. Olha, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Olha, eu quero primeiro agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Pastor Semir, muito obrigado pela oportunidade. Trago um abraço ao nosso pastor João Emílio também, a toda a igreja. Obrigado ao Léo, ministro Noemi, obrigado pelo carinho de lembrar de nós. E eu estou acompanhado da minha família. Na verdade, está faltando uma filha. Eu tenho duas filhas, a Marília, minha esposa, e a minha filha Esther. E tenho também a Luísa. Está sozinha em pé, gente. Em pé, para apresentá-las. Muito obrigado, muito obrigado. Então, que Deus abençoe nossas vidas nessa noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, como já tem falado, e que nós sejamos essas vozes que ecoam esperança. Um tema muito precioso no decorrer do mês, né? No decorrer de todo o mês tem sido trabalhado, e muito especificamente nesse tempo. Então, que nós precisamos ser vozes que ecoam a esperança.
Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no texto, que é o texto que está sugerido na divulgação, em Isaías 61. O verso, nós leremos os versos de 1 a 4. Esse é o texto base para a nossa meditação, é o texto que os irmãos já têm trabalhado sobre ele, e eu farei a leitura, eu vou ler junto com os irmãos, e no decorrer da palavra, as citações que eu fizer, quando eu abrir aqui a leitura, eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Mas vamos fazer juntos essa leitura, Isaías 62, versos de 1 a 4. Diz assim a boa palavra do Senhor: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? E edificarão, não, somente até o verso 4, não, é verdade, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Agora sim, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Senhor, nessa noite, mais uma vez nós nos prostramos diante de Tua presença e pedimos que o Senhor nos conduza, que o Senhor fale aos nossos corações. Como já tem sido dito, queremos ser vozes que ecoam esperança, mas precisamos aprender de Ti para que isso seja uma realidade em nossas vidas. Toma cada um de nós aqui, e assim nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Voz que ecoa esperança. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu penso que temos ouvido muitas vozes que não têm nada a ver com esperança. Vozes assim desanimadoras, que não apontam para esperança nenhuma. Porque a realidade que nós estamos inseridos, ela nem sempre é uma realidade favorável, nem sempre é uma realidade agradável. Nós ouvimos tantas notícias ruins, tantas informações difíceis, tanto ódio, violências, brigas, separações, que por conta disso parece que nós somos afetados, e aí então nós vivemos em angústia, vivemos apreensivos, vivemos desanimados em alguns momentos, podemos ficar entristecidos, porque as notícias são más. O mundo que vivemos é um mundo mau. Essa semana eu conversava com uma pessoa de nossa igreja, e ela teve o seu filho, essa irmã que eu conversava com ela fez uma cirurgia, acho que na terça-feira. No dia seguinte, seu filho é assaltado na rua. Ela que estava convalescendo da cirurgia, ela tem que se virar e ir na delegacia lá para fazer o procedimento legal. E não apenas isso, mas esse evento, se eu não me engano, já é o 4º evento envolvendo segurança e violência que essa família passa nesse ano. Então eu fiquei conversando e pensando assim, como está o coração dessa família que já enfrentou a violência na sua imagem mais ruim, na sua face mais ruim? Como fica o coração de alguém que seguidamente, por várias vezes, não apenas por uma nem duas, mas já por 4 vezes, em pouco tempo, está perdendo seus bens, está sendo atingida de alguma forma pela violência? É muito comum nós perdermos a esperança, nós desanimarmos, desistirmos, mas de fato essa realidade cruel, ela precisa mudar. Não quer dizer que o fato de eu estar inserido nela deve fazer com que eu apenas me conforme. Eu não posso ser apenas alguém conformado com algo. Não, eu tenho que fazer algo. Nós precisamos ser verdadeiramente vozes que ecoam esperança, vozes que apresentam a verdadeira esperança, que é Jesus.
Jesus é a verdadeira esperança. Esse texto que nós lemos aqui é um texto muito rico, porque se nós pegarmos aqui o pano de fundo deles, o capítulo 61 de Isaías, ele está trazendo uma palavra que é voltada para um povo no período pós-exílico, aquele momento onde eles estavam após o exílio da Babilônia. Eles estavam num momento de novidade. Aquele povo que havia sido liberto do cativeiro, aquele povo ainda vivia em ruínas, ainda vivia em desolação, ainda vivia numa situação desfavorável. Jerusalém estava destruída, muros derrubados, a terra empobrecida. O coração daquele povo, diante de tantos momentos difíceis, o coração ainda estava entristecido. Eles não viviam plenamente aquilo que o Senhor tinha para eles. E aquela comunidade, então, ela é forçada, digamos assim, entre aspas, a lutar contra o desânimo. E ela está sendo orientada, ela está sendo chamada ou conclamada a lutar e enfrentar, não se conformar com aquele desânimo, através da palavra profética aqui. Esse cenário é o cenário onde Isaías está profetizando. É ali que nós temos a palavra profética, é uma voz ungida de Deus, uma voz que o Senhor comissiona, uma voz que o Senhor levanta para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de restauração, uma voz que ecoa a esperança. Então eu queria fazer muito rapidamente nessa noite algumas reflexões sobre esse tema, algumas considerações sobre essa voz que ecoa a esperança, para que nós possamos aprender e aplicar em nossas vidas. O primeiro verso que lemos diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. O texto aqui, ele está apontando para um momento, uma capacitação que o Senhor dá a Isaías, uma unção, uma capacitação recebida por Deus para fazer algo. E o primeiro ponto aqui, a primeira consideração, fala de um mensageiro de boas novas, alguém que recebe uma capacitação do Senhor para anunciar. Naquele momento havia o costume de ungir determinadas pessoas para funções específicas. O rei era ungido, o profeta em algumas vezes era ungido, o sumo sacerdote era alguém que era ungido. Havia um simbolismo, mas também uma denotação da autoridade recebida por Deus para desenvolver alguma tarefa. Isso era comum, então essa é a linguagem que o profeta aqui está usando. E a unção, então, citada aqui por Isaías, ela era responsável por equipá-lo, por autorizá-lo, por colocá-lo como um mensageiro apto a cumprir aquilo para o qual ele foi vocacionado. Ele foi vocacionado para cumprir algo. Mas note o seguinte, o próprio Isaías aqui, ele está falando nesse momento sobre o seu chamado ministerial, dizendo de uma maneira que o Senhor o havia capacitado para cumprir aquilo ali. Porque o Espírito, ele está falando em primeira pessoa, mas também há um apontamento maior nesse texto. E não apenas isso. Há também aqui de fato um apontamento, e eu posso dizer que é principalmente para o próprio Cristo, para o próprio Messias, para aquele que viria, Jesus, o Messias ungido, que mais para frente, 700 anos à frente, uma diferença longa, ele, quando chega na sinagoga em Nazaré, pega o rolo lá do profeta Isaías, do texto, e ele faz então a leitura que está lá em Lucas, capítulo 4, verso 21, diz assim: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ele lê o mesmo texto que nós citamos, e ele completa, dizendo, olha, agora se cumpriu. Ele se identifica como aquele ungido. Jesus se identifica como o Messias citado em Isaías. E aí nós vemos então que ele era um ungido de Deus, aquele que recebe a mensagem, recebe a orientação, a capacitação para trazer uma mensagem especial, a mensagem das boas novas, as boas novas do Evangelho. Irmãos, a palavra de Isaías, ela está falando então, talvez possamos dizer assim, duplamente. Ela está falando tanto da sua responsabilidade como mensageiro ungido, quanto ela está apontando para Jesus como Messias. E nesse sentido, então, a mensagem de esperança, ela está verdadeiramente em Jesus.
Essa era a mensagem que Isaías estava apontando ali. Colossenses capítulo 1, verso 27, a parte B, diz assim: Cristo em vocês, a esperança da glória. Se Cristo está em nós, nós temos uma esperança diferente. Nós temos algo que está além da lógica humana, algo que vai muito além do que as demonstrações de violência ou não, algo que transcende e que nos capacita a sermos pregadores de uma boa mensagem. Jesus é essa esperança. Jesus é essa mensagem que nós temos que ecoar. Jesus é o mensageiro da esperança, e hoje Ele está comissionando a mim e a você. Hoje Ele chega para nós e nos orienta e nos comissiona a levarmos essa mensagem, a boa nova do Evangelho, não apenas como vozes. Sim, é importante como voz, mas principalmente ou também com as nossas vidas. Então a mensagem de esperança é aquela que Jesus nos apresenta. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 15, disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. É um chamado, ou uma grande comissão, um grande chamado, para que eu e você sejamos os mensageiros, os portadores dessa mensagem de esperança, por onde quer que eu vá. Seja aqui na igreja, sim, amém, mas não apenas aqui. Se for só aqui, eu não sei se completa ou se corresponde à expectativa do mestre, mas aonde eu estiver estudando, no curso que eu estiver fazendo, onde eu estiver trabalhando, eu preciso ser uma voz que ecoa esperança, uma voz que vai por todo mundo. E como foi dito hoje aqui, mas eu não sei falar, mas eu não tenho a habilidade, mas você sabe muito bem entrar na internet, não sabe? Então, se a gente sabe muito bem entrar na internet, às vezes a gente consegue colocar uma mensagem boa, compartilhar algo positivo, falar algo que é da palavra de Deus, deixar ali um verso, mas não, a gente gosta de ficar vendo um monte de bobeira. E aí a gente perde a mão, e uma oportunidade que eu teria de ser visto e ouvido por muitos, não eu, mas eu digo a mensagem que eu estou colocando ali, ela é trocada por bobeira, ela é trocada por um compartilhado de um gatinho, de um cachorro, uns gatinhos dirigindo lá, enfim, é trocado por um monte de bobeira. Não, irmãos, não perca as oportunidades que o Senhor tem te dado, e hoje você tem na sua mão aí uma grande oportunidade, algo que pode ser usado para abençoar muitas outras vidas. Eu me lembro que certa vez eu estava fazendo uma pesquisa e fui assistir um vídeo, isso já faz um bom tempo. E naquele vídeo eu comecei a assistir porque eu queria aprender algo. Era algo teológico, digamos assim. E eu comecei a assistir e tal, daqui a pouco eu percebi que o vídeo tinha assim uma teologia, nem vou chamar aquilo de teologia, tinha um negócio lá tão bizarro, mas o vídeo era muito bem feito. E o que me prendeu no vídeo foi a qualidade inicial da coisa, que era muito bem feito. Ali tinha uma voz que não estava levando nada de esperança. Mas olha, talvez você consiga fazer um vídeo muito melhor do que o seu pastor, do que eu, do que muitos de nós aqui. Talvez você consiga redigir algo usando as ferramentas que você tem e proclamar a esperança. Faça isso. Quem sabe o Senhor está querendo te usar através desse meio, ou usar na sua realidade de estudo, ou te usar na sua realidade de trabalho. Seja uma voz que ecoa esperança, seja uma voz que realmente leva a mensagem, seja um mensageiro. Hoje nós somos chamados, hoje nós somos convocados a sermos esses mensageiros das boas novas. Hoje nós somos intimados a serem aqueles que carregam e apresentam a boa mensagem do Evangelho, a sermos vozes que ecoam esperança. Mas há um segundo apontamento aqui nesse texto que eu gostaria de fazer, fala sobre a mensagem da graça de Deus. O verso 2 diz assim: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Perceba, o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus.
É interessante nós notarmos que aqui há dois elementos importantes, dois elementos que o texto está ressaltando. O ano aceitável e o dia da vingança. Pode parecer, numa primeira leitura, que aqui se trata de dois momentos diferentes. Mas, na verdade, tendo um apontamento profético que Isaías está fazendo, há um apontamento para um mesmo momento, só que ele vai ser vivenciado de óticas diferentes. Segundo a ótica, ele vai ter duas vertentes. O ano aceitável do Senhor. Naquele momento fazia sentido essa expressão porque era uma alusão ao ano do jubileu. A cada 50 anos, aqueles que não conseguiram pagar as suas dívidas e talvez até acabaram se tornando escravos por conta das suas dívidas. Ainda bem que não tem mais isso hoje, né? Porque se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre quem anda endividado, muitos poderiam se identificar nesse momento. Mas que bom que não há isso, ainda que nós sejamos escravos de várias instituições por causa das dívidas. Mas enfim, naquele momento, quando chegava esse ano, chamado ano do jubileu, aqueles que contraíram dívidas e chegaram até mesmo a ter que se tornar escravos como forma de pagamento, eles eram libertados gratuitamente. Era um agir da graça, era um ano da graça do Senhor. Era um tempo onde a graça agia sobre a vida daquelas pessoas. Era um período de salvação daqueles que estavam vivendo um tempo de cativeiro, digamos assim, e agora eles estavam sendo alvos de uma graça, de uma forma que eles não conseguiram pagar, de uma forma que eles não conseguiram fazer nada por merecer aquilo. O ano da graça do Senhor. Esse ano que, ao mesmo tempo, então essa expressão fazia sentido para eles, mas como eu disse, ao mesmo tempo que era o ano da graça para uns, para outro, ela também apontaria para o dia da vingança do Senhor. Esses são, o dia da vingança, são o dia que os inimigos do Senhor, os inimigos do Messias, aqueles que recusaram a mensagem, aqueles que não deram ouvidos, eles agora seriam alvos da justiça de Deus. Eles seriam levados num momento de um agir justo do Senhor quando da sua segunda vinda. Há um apontamento para frente aqui. Então, irmãos, uma voz que ecoa a esperança é aquela que anuncia uma mensagem de graça. Porque o Senhor tem uma mensagem para cada um de nós, para cada um daqueles que passam nessa rua, para cada um que está no seu trabalho, onde você está, que é uma mensagem de graça. Mas muitos não vão aceitar essa mensagem. Alguns não vão dar ouvidos, e aí talvez esses, sobre um prisma diferente, não vão viver o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor, mas talvez terão que ser alvos do juízo divino. A mensagem do Messias, então, a mensagem de amor, a mensagem de justiça, é uma mensagem de algo que é gratuito. É uma mensagem de algo que eu não fiz por merecer. É a mensagem daquele que tomou sobre si as nossas dores. É a mensagem daquele que se entregou à morte. A mensagem daquele que se entregou à cruz. É a mensagem daquele que ressuscitou ao terceiro dia. É a mensagem daquele que fez tudo isso por amor, de maneira graciosa, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. Essa é a mensagem que eu e você temos que portar. Essa é a mensagem daquele que fez tudo isso e que em breve voltará para buscar os seus. E aí sim, viveremos a plenitude do ano da graça ou do dia do juízo, dependendo da ótica daqueles que aceitaram a mensagem, não apenas proclamaram, mas aqueles que aceitaram, viveram essa mensagem, foram alcançados pela graça, ou daqueles que simplesmente não quiseram dar ouvidos ao megafone celestial que estava ali. Tinha um megafone aqui, está lá atrás, então foi recolhido. Ele foi recolhido, esse megafone celestial. Isaías 53, versos 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Se o fundamento da mensagem é a graça, então não há algo que eu possa fazer para ser merecedor.
Não há nada que eu possa fazer para ser merecedor desse amor, porque Efésios nos explica, capítulo 2, versos 8 e 9, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom gratuito de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A mensagem que temos que levar, a mensagem da graça de Deus, é uma mensagem de algo que é gratuito. Essa é a mensagem que nós devemos ecoar, uma voz que anuncia, nós devemos ser essas vozes que anunciam amorosamente a mensagem da graça e apontam ainda para a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O terceiro apontamento que eu faço aqui nesse texto está no verso 3. Diz assim o verso 3: e é pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados para a sua glória. O terceiro apontamento de uma voz que ecoa a esperança nos fala de uma nova vida em Cristo, de algo novo, algo completamente diferente do que o padrão anteriormente vivido. Há alguns elementos aqui nesse verso que nós lemos, no verso 3, estão falando de uma vida triste, de uma vida dura, de uma vida difícil. Ele fala das cinzas sobre a cabeça, que normalmente aqui era um sinal de lamentação. Ele fala sobre o pranto, ele fala sobre o espírito angustiado, uma vida que está ali, sabe, vivendo na dimensão da notícia, vivendo na dimensão do jornal que passa na tarde, que se você bobear está escorrendo sangue da televisão ali, de tanta coisa ruim, vivendo na dimensão da falta de esperança. Mas uma nova vida que é experimentada por aqueles que são as vozes ungidas como os mensageiros da graça, ela traz a substituição desses elementos, não apenas elementos tristes, mas ela vai trocar por uma coroa, que era uma peça utilizada nas festividades, assumindo então uma coroa no lugar da tristeza. Vai trocar pelo óleo de alegria, que era uma unção específica para o dia da festa, para uma festividade. Vai trocar pelo manto de louvor, que era uma roupa usada no contexto da adoração. Então, irmãos, a nova vida daquele que ouve e corresponde à mensagem de esperança é uma vida onde a tristeza, o luto, a angústia, onde tudo isso é deixado de lado, a fim de ser transformado em alegria, festa e adoração. Alegria, festa e adoração. Então, irmãos, aqueles que antes estavam abatidos, aqueles que antes estavam entristecidos, aqueles que talvez andassem assim, cabisbaixos, agora eles não são apenas os cabisbaixos, não são mais, porque eles são tidos como carvalhos de justiça. Carvalhos de justiça nos fala de uma árvore forte, de uma árvore grande, robusta, frondosa, plantados pelo Senhor e com um objetivo próprio, para a sua glória. Agora é tempo de florescer. É isso que o profeta está nos dizendo. É tempo de ser uma voz que floresce. É tempo de crescer em esplendor, não para a sua glória pessoal, mas para a glória do Pai. É tempo de ser fortalecido e de em tudo glorificar ao Senhor. Essa é a nova vida que Ele tem para os seus. Essa é a nova vida que é redefinida à medida que nós vamos caminhando com Ele dia a dia. Mas, irmãos, não se iluda. Isso aqui não é um apontamento para uma isenção de todos os problemas, como alguns podem dizer por aí. Não é isso, mas sim uma predisposição para nós caminharmos com Cristo. E aí sim, uma vez que caminhamos com Ele, nós estamos vivendo além dos problemas. Os problemas acontecerão, as tristezas virão, as lutas, a falta de segurança continuará sendo enfrentada, mas agora não apenas com uma perspectiva humana, perspectiva triste, mas com a perspectiva daquele que é plantado pelo Senhor, como um carvalho de justiça, com uma perspectiva celestial. Paulo, escrevendo
em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ou antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma voz que ecoa a esperança aponta para uma nova vida com Cristo, na qual Ele faz nova todas as coisas. Você lembra do primeiro ponto? O primeiro ponto falava de um mensageiro de boas novas. Quem está ali pode dar uma cola. Vamos lembrar aqui do primeiro ponto. O primeiro ponto de uma voz que traz esperança, que ecoa a esperança. O mensageiro, pode dar cola, povo. Vamos dizer juntos? Um mensageiro de boas novas. E o segundo ponto? A mensagem da graça de Deus. Muito bem, vocês estão com boa memória, está vendo isso? Tem nada a ver. Então falamos de um mensageiro ungido, falamos da mensagem. E o terceiro ponto? Uma nova vida em Cristo. Vocês me surpreenderam, hein? Então estão todos muito bem. Então nós falamos de um mensageiro, de uma mensagem e de uma nova vida. Tudo isso tem a ver com uma voz que ecoa a esperança. Mas há um quarto ponto aqui para nós concluirmos essa caminhada, que fala de uma atitude reparadora. Há uma atitude a ser tomada. O verso 4, Isaías 61. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Irmãos, aqui nesse verso há uma ideia de reconstrução, de reparação, de algo que vai atuar sobre o que anteriormente estava destruído. Há uma ideia semelhante em Isaías 58, verso 12, que diz assim: vocês reconstruirão antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparadores de brechas, restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. É interessante nós notarmos que o pecado, quando ele entra na vida do homem, ele cria fendas, ele cria rachaduras, brechas enormes. E essas brechas precisam ser reparadas, elas precisam ser tratadas. É o Senhor que trata dessas brechas, mas nós somos chamados como trabalhadores para que essas brechas sejam reparadas por Deus. Nós somos as vozes que devemos ser as vozes que ecoam esperança, para que esses que estão rachados, que estão ali com grandes rupturas, eles possam, diante da boa mensagem, da verdadeira mensagem, ser alcançados pelo Senhor e experimentarem a reparação. Por isso nós temos que ter uma atitude reparadora. Então nós não podemos ser passivos. Uma vez que nós recebemos essas boas novas, uma vez que nós experimentamos essa graça, uma vez que nós temos nova vida que o Senhor nos dá, eu não posso ficar apático, eu não posso deixar isso de lado. Eu preciso me posicionar. Eu sou chamado a agir, eu sou chamado a ter uma atitude reparadora, eu sou chamado a fazer diferente do que eu faço. Quem foi alcançado pela voz da esperança não pode ficar apenas contemplando a sua bênção, olhando, como dizia minha avó, olhando para o dia de ontem. Eu não posso ficar apenas contemplando a bênção, mas eu preciso me tornar essa voz ativa. Eu que fui alcançado pela graça do Senhor, eu devo ser tornado uma voz ativa, uma voz que ecoa a esperança na vida dos outros. A graça recebida, ela precisa ser transformada em serviço. Ela precisa apontar para o meu próximo. Ela precisa me levar a testemunhar, a viver, a falar, a ecoar o que é bom, a ecoar a verdadeira mensagem do Senhor, através de uma ação prática, para que feridas sejam tratadas, para que pecados sejam repreendidos, tirados pelo Senhor. Então, irmãos, nós devemos ser reconstrutores, reparadores. Seja um reparador no seu lar, seja um reparador de relacionamentos, reconstrua pontes,
reconstrua aquilo que foi quebrado. Isso ao invés de ficar levantando muros, porque às vezes ao invés de reparadores a gente está aí construindo muros, quase que como isso aqui que me impede de chegar ao meu próximo. Eu preciso ser um reparador na minha igreja. Eu não posso ser apenas alguém que vem e acha bonitinho e fica totalmente apático ao que está acontecendo, mas eu preciso ser um instrumento aqui de unidade, um instrumento de edificação mútua. Eu preciso ser um reparador na sociedade, onde eu passo, onde eu estou, em quaisquer ambiente. Eu preciso ser um reparador. Como? Agindo com justiça, agindo de uma maneira adequada, tendo compaixão pelo próximo, pelos outros, sendo alguém generoso, alguém que compartilha a boa mensagem. Eu preciso ser um reparador que cumpre bem o seu papel. Que papel é esse? O papel de ser uma voz que ecoa a esperança onde há ruínas espirituais. Eu sou chamado a isso, e nessa noite eu e você somos confrontados com essa necessidade de sermos essas vozes. A esperança que nós recebemos em Cristo, ela nos chama a viver com uma atitude reparadora. Nós somos restauradores, nós temos que viver como restauradores. Gálatas capítulo 6, verso 1, apóstolo Paulo diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, aqui eu estou falando diante de alguém que errou, de alguém que tem uma atitude a ser reparada. O que a gente faz? A gente julga? O que a gente faz? A gente, muito bem, uma atitude reparadora é uma atitude de perdão. Eu preciso ser alguém que perdoa, alguém que não apenas deixa debaixo do carpete ali a sujeirinha, que varre para o lado, levanta, não. Eu preciso ter uma atitude reparadora. Mas compaixão, e se perdoar mais de 2 vezes. A Bíblia, ela nos dá um parâmetro, na verdade, que é um número não exato. Ele fala que eu devo perdoar 70 vezes 7. Mas a ideia ali não é simplesmente o 490. Mas é um número assim, você sempre vai ter que perdoar. Ele está dando um exemplo através de uma hipérbole para dizer assim, olha, você tem que perdoar o número máximo de perdão. Então, perdoa uma vez? Perdoa. Perdoa a segunda vez? Perdoa. Perdoa a 400, como é que fala? A 400, mas me fugiu o numeral aqui. O 469, perdoa. E vai. Me fugiu agora isso. Faz tempo que eu não penso nessa palavra. Alguém lembra? Vai me ajudar? Quadricentésimo, 77. 67. Oi? 490, é verdade. Então é quadricentésimo ou 90. Tá vendo? Olha, tá vendo como é que é bom? A gente sempre aprende. Nós somos esses que temos que ter uma atitude reparadora. Temos que ser vozes de esperança. Uma voz de esperança é um reparador de brechas. É alguém que ora, é alguém que intercede, é alguém que perdoa, é alguém que abençoa a vida do próximo, é alguém que é obediente, é alguém que influencia essa cultura que nós vivemos. Ao invés da gente ficar reclamando, a gente precisa fazer a diferença. E como é que eu faço a diferença? Perdoando, amando, sendo exemplo, sendo obediente, sendo alguém que vive uma vida diferente. Ah, mas eu estou sozinho lá na minha turma. Tá bom, faz o seu trabalho sozinho. Porque daqui a pouco vão ser 2, daqui a pouco vão ser 3. E um dia nós temos que crer que essa cultura pode mudar. Então, ao invés da gente reclamar e ficar só reclamando sem fazer nada, vamos viver da maneira correta, como vozes que ecoam esperança, influenciando tudo, influenciando essa cultura de morte, influenciando para que nós possamos transformar isso numa cultura de vida, uma cultura de vida com Deus. Devemos ser aqueles que estão pavimentando em Deus o caminho seguro e firme para as novas gerações. Porque eu sei que não é uma mudança rápida. Isso não vai acontecer. Talvez eu não viva, você não viva para ver isso. Mas se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte,
nós estamos construindo um caminho melhor para aqueles que virão depois. Eu não posso perder o ânimo, eu não posso perder a vontade de ser um reparador. E concluindo, então, eu retomo a minha fala inicial, de que nós vivemos um tempo de dor, nós vivemos um tempo de ódio, violência, brigas, separações, injustiças, angústia, medo, tristeza, desânimo, tudo isso está presente no tempo que nós vivemos. Mas eu quero dizer que o Senhor, Ele é aquele que pode reparar todas essas questões. O Senhor, Ele pode mudar essa realidade na qual nós estamos inseridos. Mas nessa noite, Ele não apenas está disposto a dizer que Ele pode fazer isso, mas Ele está te chamando e está dizendo assim: olha, você precisa ser um agente ativo, eu preciso ser um agente ativo, eu preciso ser um mensageiro comissionado pelo Senhor, aquele que leva a mensagem de esperança, aquele que leva a mensagem da graça de Deus, aquele que aponta para uma nova vida em Cristo, aquele que é uma voz que ecoa esperança. Que eu e você sejamos vozes realmente que ecoam a verdadeira esperança onde nós estivermos. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Talvez você tenha entrado aqui um pouco desanimado, mas nessa noite o Senhor, Ele quer te animar sim, mas mais do que isso, Ele quer te dar um propósito, para que eu e você sejamos essas vozes. Então, se você deseja assumir um compromisso com o Senhor, de ser uma voz que ecoa a esperança, de portar a boa mensagem, de ser alguém que responde como um mensageiro da graça, que aponta para a nova vida com Cristo, que tem um testemunho correto, que ama, que perdoa, que vivencia isso dia a dia, e que através da sua vida você vai deixar que os outros ouçam e vejam sobre o amor de Deus, o amor que nos traz esperança. Eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração para nós orarmos juntos. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças nessa noite, ó Pai. Muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Mas, Pai, nessa noite nós queremos nos colocar diante de Ti, como vozes que ecoam esperança. Pai, usa-nos segundo o Teu querer. Dá-nos, ó Pai, uma maneira correta de viver. Dá-nos, ó Pai, a maneira adequada de testemunharmos. Queremos levar a boa mensagem com nossas vidas. Queremos ser aqueles que fazem a diferença onde estivermos, amando, perdoando. E eu sei que isso nem sempre é fácil, mas nós queremos, ó Pai, que o Teu agir em nós nos capacite, nos fortaleça, para sermos, como lemos aqui, carvalhos de justiça, para sermos plantados, ó Pai, e florescermos naquilo que temos feito, não para a nossa glória, mas para a Tua glória. Toma cada uma de nossas vidas aqui e que a nossa casa seja impactada, que a nossa universidade, que a nossa escola, que o nosso trabalho, que o curso, que isso seja impactado pelo Teu agir, mas pedimos que o Senhor nos use para isso, que nós possamos fazer a diferença, que o mundo veja a diferença começar nas nossas vidas, e que o mundo seja impactado, que a sociedade seja impactada pelo Teu amor. E é por isso que nós nos rendemos a Ti nessa noite, abrindo mão, ó Pai, das nossas vontades, da nossa mensagem própria, abrindo mão dos meus interesses para os Teus interesses, para os Teus planos, para a Tua boa vontade, que é a vontade que é boa, perfeita e agradável. Nós queremos nos render, abrir mão de nós mesmos, ó Pai, para viver realmente segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Usa cada um aqui, que nós saiamos transformados para um novo viver, para uma vida realmente nova. Em Ti nós oramos, ó Pai. Então, gratos, porque sabemos que isso não é possível mediante a minha vontade própria, mas que isso é uma capacitação que o Senhor nos dá, e é o Teu Espírito que faz isso em nós. Por isso nós oramos em nome de Jesus. Amém.
e amém. Que o Senhor abençoe as nossas vidas e complete a sua palavra aos nossos corações e que nós possamos estar rendidos diante dele. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me rendo aos teus braços. Pode colocar de pé mais uma vez? A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo que vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar, tu és a direção. Só me guiar, tudo pode passar, teu amor jamais me deixará, sempre há de existir nova manhã. Foi essa voz que ecoou a esperança. Ele foi aquele que o Espírito de Deus ungiu para anunciar as boas novas. E a mensagem de Deus exposta, talvez alguns de nós, estamos com dificuldade, estamos trajando o luto, estamos tristes, temos chorado, espírito deprimido. Mas nessa noite, através da palavra do pastor, citando a palavra do Senhor Deus quer transformar nessa noite
o seu choro em coroa de justiça, a sua cinza de luto em óleo de alegria. Seu choro que só você sabe que você passa, Deus quer transformar em manto de louvor. E alguma vez, ou várias vezes, no nosso quarto, sentimos como o espírito deprimido, mas essa voz que ecoa a esperança nos chama para ser carvalho de justiça. Deus está falando nessa hora. Se permita ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Queria que a igreja toda tivesse de olhos fechados, orando. Eu quero desafiar. Se você aqui hoje fala, talvez você não saiba como, mas é Deus que planta. Se você se sente chamado por Deus para ser essa voz que ecoa a esperança, se você sente o Espírito te fortalecendo nessa hora, pedindo para você tomar uma decisão, queria que você levantasse a sua mão onde você está, porque eu quero orar por você. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém aqui? Pode vir aqui, vem com o João, vem cá. Vem cá, rapaz. Pastor Davi. Senhor, nessa noite nós estamos tão felizes, ó Pai, porque é a Tua palavra, o Teu Espírito que toca os nossos corações. Esse tem sido o nosso desejo. E por isso, nesse momento, nós apresentamos a vida do William em Tuas mãos agora, Pai. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece as necessidades, as carências, as dúvidas que talvez ele tenha trazido nesse momento. Mas, ó Pai, que o Teu Espírito Santo, morando permanente na sua vida, na vida do William, o transforme completamente, ó Pai. Abençoa o Teu servo dia a dia, abençoe tudo que ele tem feito na sua casa e que ele viva verdadeiramente a nova vida com Cristo. Que seja um tempo novo na sua vida, nesse momento onde ele está aqui diante de Ti, ó Pai, humildemente abrindo e colocando o seu coração em Tuas mãos, ó Pai. Pai, faz dele alguém assim, visivelmente, notoriamente transformado por Ti, dia a dia, que ele experimente o melhor que o Senhor tem para a sua vida, Pai. Pai, trata das suas questões e nós te damos toda a honra, toda a glória, porque sabemos que isso não é um trabalho humano, mas que é o Senhor que faz. Muito obrigado pela preciosa vida do William. Assim eu oro por sua vida, pela sua casa, pela sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Nani Léo, por favor. O esforço, o trabalho, Deus usa seus filhos. Galera, olha a responsabilidade aí. Davi, Breno, Yuri. Vamos continuar adorando ao Senhor. Festa, Deus te abençoe. Amanhã tem mais, né? Já veio lá, João. Que adolescente fica sem graça. Já valeu tudo. Glória a Deus. Agora, como a gente cantou, né? Trocando as vestes por vestes de louvor, uma música empolgada, né? Para a direita, para a esquerda. Vamos agradecer a Deus por isso aí, né? Pensa, a festa no céu, a alegria. Eu vivo pela fé e não
agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé. Meu Pai não desiste, meu Deus sou Cristo. Você mudou a minha história. Fez que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer: eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem me desanimar. E com aquela voz que não desistiu, você não se esqueceu. Você mudou a minha história. Fez que ninguém podia imaginar. Você acreditou nisso. Você que me é só vivo pra você. Não posso. A força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Olha, você tem forte, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. Agora vem forte pra fechar aí. Que te pertence a honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É pra dizer que te pertence, Deus. Que te pertence, Deus. Deus, e amanhã continuamos. É isso? Amanhã temos a nossa programação com a nossa banda. Pastor Davi e família, muito obrigado. Depois eu quero a autorização do irmão botar o esboço que a gente vai botar no nosso app para a gente compartilhar nos grupos, tá? Meu amigo, Deus abençoe, muito obrigado. E agora vamos para a nossa. Vem cá, meu amigo, fala agora o que a gente vai fazer aqui, ó. Vem cá, vocês dois. Deus Cantina!